Há 30 anos, um capítulo de inovação e descobertas começou a ser escrito no coração do Piauí. Em 1993, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, professor Afonso Sena Gonçalves, FAPEP, surgiu como um farol de oportunidades. Hoje, convidamos você a mergulhar nas histórias que moldaram essa trajetória excepcional. Nós viemos de uma região que era muito seco. E lá, eu lembro que era criança e eu lembrava que o pessoal disputava água à base da espingarda. Nunca esqueci o meu pai de madrugada roubando água vermelha para a gente beber. Então, quando nós chegamos aqui e tivemos a oportunidade de trabalhar com a irrigação, mudou a vida da gente. Mas quando esse projeto chegou, quando a tecnologia começa a entrar no assentamento, então a minha vida e de outros companheiros começa a mudar. Agradecemos a parceria com a FAPEP por ela ter proporcionado cerca de 21 bolsas para os nossos alunos. Eu acredito que essa oportunidade foi marcante para a vida profissional desses alunos, tanto que hoje no mercado nós temos vários profissionais como advogados, engenheiros, médicos e professores também. Através da bolsa eu tive a oportunidade de ter meu primeiro contato com artigos científicos, que foram bastante importantes para minha formação acadêmica, através do qual a gente, ao longo da nossa formação acadêmica, tem que estar produzindo inúmeros artigos, desenvolvendo projetos, e através desse primeiro contato que eu tive com esses artigos científicos, envolvi alguns projetos lá em Angical. Fazia a leitura desses artigos, fichamentos, além, claro, da importância financeira da bolsa para a questão da inclusão social, que o IFP, junto com a contribuição da FAPEP, poderia estar fomentando na minha vida. A gente precisa pensar esses locais, esse Brasil mais profundo, esse sertão mais profundo, esse Piauí mais profundo, essas perspectivas de equidade. E essa bolsa, essa bolsa que ela durou 3 anos e meio, ela foi super importante para a gente conhecer mais essa realidade e, consequentemente, socializá-la não só para o nosso sertão, mas socializá-la para o mundo, porque nós tivemos uma série de publicações graças a essa bolsa, graças a essa oportunização. Pois bem, o projeto do Amparo da Opala de Peri II, sustentabilidade do garimpo, a joia, né? Ele é a melhor oportunidade em 80 anos, desde quando começou a atividade do garimpo da Opala de Peri II. Começou nos anos 40 do século passado. Então, desde lá até a data presente, agora 2023, eu considero como a melhor oportunidade da população de Peri II e região, para que ela tenha esse desenvolvimento, né, transformando vidas, né, transformando realidade dessas famílias, dessas pessoas da região de Peri II. Tenho certeza que serão centenas ou até milhares de pessoas beneficiadas na região. E isso é o apoio da FAPEP e do governo do estado em prol do desenvolvimento da nossa economia, a economia piauiense. Líderes visionários, pesquisadores dedicados e membros da comunidade acadêmica uniram forças para construir um alicerce sólido para o desenvolvimento científico no estado. A criação da FAPEP foi o resultado de sonhos, esforços conjuntos e uma visão coletiva. O primeiro momento da pesquisa no Piauí está relacionada com a formação dos recursos humanos em nível de mestrado, doutorado. Então nós tivemos, entre as décadas de 80 e 90, mais ou menos a centralização das ações era voltada para a qualificação. Uma vez que esses professores, iam voltando e os pesquisadores iam retornando das suas instituições com mestrado ou com doutorado, então começaram a desenvolver trabalho de pesquisas. No primeiro momento, começando com a iniciação científica, e isso foi avançando e como pesquisa tem custo, que eu poderia dizer que seria investimento, nós sentimos a necessidade de ter um órgão de fomento no estado do Piauí. E nesse sentido, um grupo de pesquisadores, capitaneado pelo saudoso professor Afonso Sena, nós organizamos este grupo e eu tenho muita honra de ter participado desse momento. Eu até costumo dizer que é um
dos pontos fortes do meu currículo que me dá satisfação é de ter participado desse movimento da criação da FAPEP. Em primeiro lugar, dizer o que era uma Fundação de Amparo à Pesquisa e a importância dela para o Estado, porque eles só enxergavam como algo que vai diminuir o orçamento, que vai tirar dinheiro do Estado. Tá? Então, era preciso a gente sensibilizar nesse sentido, né? De mostrar as vantagens que os próprios órgãos de fomento iam passar por meio dessas fundações para fornecer bolsas, auxílio à pesquisa, tudo que era preciso. Eu, na verdade, essa ideia, a primeira pessoa que me apareceu com essa ideia foi o saudoso professor Afonso Sena Gonçalves. Ele era o então diretor do Centro de Ciências da Natureza da Universidade Federal do Piauí. Ele era um rapaz vindo de Minas Gerais, era um sonhador, a formação dele era na área de ciências exatas, e ele, naturalmente, com a experiência que já estava trazendo de fora, ele sentiu que o Piauí não estava nem engatinhando, tá? Tinha que começar a engatinhar nessa área de uma instituição de pesquisa. Então, ele foi a primeira pessoa que, nas reuniões do Conselho Departamental do Centro, do CCN, ele mencionou e solicitou o apoio de todos nós para envidarmos esforços no sentido de criar uma fundação de apoio à pesquisa no Piauí. É claro que ele disse que isso levava tempo, isso não é uma coisa da noite para o dia, mas sim, e que ia precisar de uma lei estadual. Eu, na época, realmente, eu dizia, esse negócio vai dar trabalho. Né? Eu, como professor da Universidade Federal do Piauí, já tinha aquela amizade, ligação com os professores, pesquisadores, né, interessados na área científica. E que vinham também de outros estados que vieram ser professores aqui e que, portanto, de Pernambuco, do Ceará, de outras plagas, e que já tinham, né, suas fundações, era natural ter esta reivindicação. E quando eu me tornei deputado estadual, né, eu fui eleito em 90, então mandato de 91 a janeiro de 95, nesse período a gente foi fazendo audiências públicas, reuniões, né, com os grupos interessados. Eu lembro bem da figura do Afonso Sena à frente, porque eu era também do mesmo centro do CCN, professor da matemática, ele da química, era uma pessoa assim muito cordial, muito dada, tinha uma liderança natural ali no grupo. E assim fizemos um projeto de lei. O projeto de lei veio do Executivo nos moldes que nós já tínhamos aprovado, que veio depois com o vice-governador que virou governador, Guilherme Melo, a ser inaugurado. Inclusive eu fui convidado, a despeito de ser a oposição ao governo, mas isso não foi barreira para reconhecer o nosso empenho junto com todos os interessados para a inauguração da FAPEP. No dia 22 de setembro de 2023, a Assembleia Legislativa do Piauí reverenciou o legado do saudoso professor Afonso Sena Gonçalves, ao nomear o majestoso edifício da Fundação em sua homenagem. Afonso Sena, além de ser um eminente pesquisador, dedicou-se incansavelmente à construção do conhecimento e ao desenvolvimento da FAPEP. Sua humanidade, marcante em sua personalidade, ainda ecoa em cada corredor. As lembranças que eu tenho dele assim é sempre de um irmão muito afetuoso. O nosso pai, nós éramos adolescentes. Eu estava com 15, ele estava com 16, mais ou menos. Aí ele quis ajudar a mamãe, veio o instinto dele, mamãe, eu começo a trabalhar. Aí ele começou a trabalhar e ele viu que ou ele trabalhava ou estudava. Aí ele falou para ela, mamãe, ou eu trabalho ou estudo. Né? A mamãe falou, olha meu filho, para mim você estuda. E daí ele fez tudo. Eu contei isso para te dizer, assim, o instinto de ajuda, que a mamãe nunca falou para ele, vai trabalhar. Foi ele que veio, papai não tá, mas aí eu tenho que, não, éramos 4 filhas, a mamãe sozinha, mas não precisava, foi um instinto. E a mamãe deixou ele, quando ele pediu ajuda para escolher, claro que ela... Era uma pessoa muito amorosa, né, com os filhos,
Mas eu acompanhei muito a trajetória dele na universidade, né? Então, assim, ia muito, naquela época, às vezes a gente íamos assim, não tinha com quem ficar em casa, às vezes a gente ia para lá enquanto estava dando aula, né? Fazia as tarefas lá na UFP e tal. Então, do que eu me recordo assim, né, do meu pai, de sempre ser uma pessoa muito afável assim com todos os funcionários, né? Desde os mais simples, né, até os mais graduados. Então, ele sempre teve essa preocupação, né, de falar com todos. E a dedicação, né, principalmente à pesquisa. Conheci ele aqui em Teresina, ele vindo de Brasília, que ele estava na UNB, aí o Elcio, que era o reitor atual, Ulloa Saraiva, foi na UNB convidar professores para vir para aqui, criação da Federal, e que aqui não tinha professor suficiente. Aí ele veio, quando ele veio para o UFPI, me conheceu, eu sendo aluna dele. Eu conheci ele, eu fui aluna de Química, ele dava aula de Química e eu assistindo, eu já era estudante universitária. Aí eu conheci, aí logo depois, eu não sei quantos anos passaram, aí ele já queria sair para fazer curso fora. Aí foi onde eu fui, aí eu casei e fui com ele para Campinas, eu estudando na PUC e ele estudando na Unicamp, mas ele já fazendo mestrado e eu ainda terminando a graduação. Aí foi lá nesse local, lá quando nós conhecemos o Arimateia. Bom, eu conheci o professor Afonso Sena Gonçalves quando fui fazer mestrado na Unicamp. Por coincidência, ele chegou na mesma época para também fazer o mestrado. Então nós fomos colegas de turma lá no mestrado da Unicamp durante 3 anos, né? O mestrado naquela época eram 3 anos, e durante esse tempo nós convivemos bastante e criou-se um forte laço de amizade. E aí ele me convidou para vir para a UFP. Então, o Afonso é uma pessoa tinha uma boa relação com todos, tratava todos a pessoa muito bem, muito humilde, né? Eu aprendi muito com ele, me espelhei muito na forma do Afonso agir, né? Então, muito da minha postura quanto reitor, quanto diretor, foi influenciada pelo que eu aprendi com o Afonso. Então, o Afonso era um cara muito humano, como eu falei, tratava todo mundo muito bem e tinha também essa visão acadêmica do pesquisador que procurava fazer com que os estudantes pudessem se interessar pela pesquisa, que pudessem evoluir, né, na sua formação acadêmica. Vocês preferem lá fora, separadamente? Acho que é melhor esse bate-papo aqui. Onde a equipe. Acho que aqui tá bem. Depois você faz a edição. Não, tranquilo. O presidente fica lá. A ideia não é valorizar o atual presidente, não. Você pode deixar aqui mais. O atual presidente é o menos importante. Vai deixar aqui, amiga. Esse pessoal é bom na. Tem muita história também. Apesar do pouco tempo passado aqui. Bom, minha participação para a criação da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Piauí deveu-se a eu ocupar a época, em 1993, fui secretário de Planejamento 91-94, e houve um movimento fantástico, egresso das universidades, então, sobretudo, a próprios pesquisadores da Embrapa, aqui nós temos a presença do Guedes, por onde eu passei 10 anos na Embrapa, de 79 a 88. Antes, porém, é bom que se registre isso. No princípio da década de 70, quando se criou ainda, em 69, 67, aliás, a Secretaria de Agricultura desse Estado, eu, como técnico da SUDENE, nos integramos, quer dizer, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, Estado do Piauí, para iniciar os primeiros projetos de pesquisa. Lembro-me que fizemos um trabalho à época com Humberto Coelho, isso antes de 1970. O Zé Hamilton, que faziam parte da estrutura do Estado do Piauí,
para a criação de uma instituição de amparo à pesquisa, amparados na FINEP, do NCNPq e do CAPES. Quer dizer, aquilo era um trabalho maior. Nós assumimos o prédio, na época funcionava no centro administrativo. Cheguei lá, entramos no prédio, tinha uma secretária, mesas em cada sala, e ali começamos a grande luta para que a Fundação de Amparo à Pesquisa tivesse visibilidade e, acima de tudo, executasse o seu papel, né? Executasse a sua missão prevista na lei, na sua lei de criação. Me preocupava muito, e isso passou a ser uma luta, era estruturar o órgão, né? Nós não tínhamos quadro de pessoal, tínhamos apenas uma secretária cedida. Aí nós fomos trabalhar o regimento, foi aprovado o regimento pelo Conselho e depois encaminhamos para a Secretaria de Administração. Enfim, o regimento aprovado. Aí fui lutar para estabelecer o nosso quadro de pessoal e que realmente a FAPEP tivesse seu quadro de pessoal mínimo necessário para funcionar. Feito isso, a gente começou a pensar em como conseguir recursos para a FAPEP funcionar, porque, não obstante ter previsto na lei 1% da arrecadação para ser transferido para a FAPEP financiar a bolsa e pesquisa, mas esse dinheiro não era repassado, né? Mal um recurso mínimo para o custeio da FAPEP mensalmente. Foi mudado várias vezes, porque foram as primeiras bolsas de mestrado e doutorado dentro do Estado, entendeu? Então, foi uma revolução, na minha visão, dentro da FAPEP. Então, a FAPEP, senador, ela foi refundada. Essa é a verdade. Ela foi refundada. A FAPEP ela foi criada, ela não respeitou a legislação durante muitos anos. Eu estou dizendo, não é uma crítica de que não deveria ser assim, não, é uma construção, é um modelo e tal. Então, e aí nós fizemos essa transição, tá certo? Do que era um modelo que estava na lei para respeito àquilo ali, com o modelo FAPESP, tá certo? Bem, então foi uma conquista, foi uma coisa fantástica, na minha visão. Nós capacitamos muita gente, nós investimos em projetos de pesquisas significativos. A minha projeção no Estado ela foi boa e se projetou, inclusive, nacionalmente. Porque eu tinha uma posição muito firme, muito presente, política também, dentro do CONFAP, do Conselho Nacional, que, na realidade, o modelo que está atual foi uma mudança feita por nós. O prêmio que eles me deram era para ser o presidente do Conselho Nacional. Eu digo, não tem como o Piauí, que não tem uma fundação, ser o presidente do Conselho. A Cássio se conforma com a vice-presidente. Eu não estou querendo e não é isso que eu estou buscando. Bote quem vocês quiserem, mas é um reconhecimento que eles fizeram ao Estado do Piauí com a minha representação como vice-presidente do Conselho Nacional. Foi um prêmio que eles me deram, gratuito, que eu não queria, não pedi e tal. Mas o modelo, inclusive, do CONFAP, a independência dele lá, foi um modelo nosso. Por motivo nenhum do mundo, na visão da Bárbara, a gente não deve deixar de amar, de respeitar e de defender essa fundação. Eu penso que nesses 30 anos, o nosso grande marco é correr atrás de mais investimento e, junto com a gestão da FAPEP, como o professor Cássio já disse, com o orçamento atual da FAPEP, por mais que nós tenhamos grandes ideias e um grupo competente, articulado, sem orçamento a gente não avança muito. Então eu penso, professor Xavier, comunidade piauiense, de pesquisadores e das pessoas que são impactadas pela pesquisa, porque a pesquisa impacta a vida de todos, a inovação, a tecnologia, que a gente precisa sim abraçar essa fundação, defender e, junto com a gestão atual, mostrar para o governo que é através dela que a gente pode ter um desenvolvimento que o nosso Estado precisa e merece. E depois eu tive essa chance que foi me concedida pelo professor e professora Bárbara, né, para assumir a presidência da FAPEP, assumir num período de transição, né, transição entre dois governos, né, a saída do governador Wilson Martins e a entrada do governador Zé Filho, né,
Mas ainda houve tempo de irmos a Belo Horizonte, num Confap, assinamos um acordo onde a FAPEP se comprometia com um projeto Newton, né, lá do Reino Unido, né? Conseguimos garantir uma coisa que já vinha da gestão da professora Bárbara, um projeto onde se garantia bolsas de mestrado e doutorado financiadas pela CAPES, com a participação do governo do estado, e que depois foi implementada na gestão do Guedes, né? Então, assim, são todas as dificuldades que foram traçadas por alguns de vocês em termos de recursos. E, assim, o ponto principal é nós darmos ao gestor principal do estado, ao governador principal, ao principal gestor, que é o governador, o valor do órgão de fomento para a pesquisa. Comemorar aqui os 30 anos da FAPEP, desde bolsista. Hoje eu contribuo com a FAPEP fazendo análise ad hoc de processos, de projetos, né? Ajudando a direcionar a fundação aonde ela deve aplicar esses recursos, né? Então faço isso com o maior gosto, né? Porque é uma falta de eu estar agradecendo o que essa fundação me proporcionou ainda como estudante de pós-graduação, né? Tenho orgulho de dizer que aqui foi onde eu fiquei mais feliz como gestor público. Teve muitas dificuldades, como eu vejo que tem também em todas as gestões. Mas aqui a gente teve grandes resultados, porque tem a colaboração de todo mundo. Eu lembro que foi nessa época que a gente introduziu inovação também. Aqui deu amplitude aos trabalhos de inovação. Falava só muito mais de ciência e tecnologia, e o I era muito esquecido da inovação. Aí nós buscamos muitas parcerias e criamos o Inova Piauí, né, que deu um grande avanço com as startups para solucionar problemas de pesquisa, e participamos da elaboração, da construção do marco legal de inovação, depois participando da construção do marco legal das startups. Eu acho que é o momento da gente reivindicar mais, e aí eu queria me associar a todos que falaram sobre recursos. É importante ter recursos. Sem recurso, a pesquisa não anda. E todo mundo, todo governante, todo deputado fala da necessidade de investimento. Mas na hora que ele vai buscar, não aparece. Quando a gente vai para as instituições, para a universidade cobra o apoio para os programas, e agora nós estamos conseguindo, porque nós imprimimos mesmo ali, tem o programa de apoio à pós-graduação. Então, todo ano tem que haver o edital de iniciação científica, tem que haver o edital de apoio aos programas de pós-graduação do Estado, que quem concorre são os coordenadores dos programas. Fico muito contente em ter conseguido, nessa passagem, foi de tentar consolidar através de instrumentos legais o que de fato a Fundação já vinha fazendo. Que a oportunidade, assim, essa possibilidade de estar ali junto a cada um de vocês numa galeria, para mim, é a maior conquista profissional até agora. É um prêmio que a FAPEP recebeu muito interessante e importante na época, que foi o do Sapiência. Sapiência foi um projeto nosso também de popularização da ciência, divulgação e popularização da ciência, que foi premiado pelo CNPq com honra ao mérito, entendeu? Então foi também um registro interessante que nós tivemos. Olha, eu acho que esse Sapiência é fundamental, não pode morrer, tem que ser eternizado, tem que ser valorizado. Bom dia, tudo bem? Vamos entrando, sejam bem-vindos. Aqui é a porta da educação, da ciência, tecnologia e inovação do estado do Piauí. A Fundação tem destinado recursos significativos para fomentar a excelência acadêmica em diversas áreas. De 2022 a 2024, a FAPEP teve um aumento de 90% no número de bolsas, o que significa um aumento de 157% de financiamento nessa área. Dentre esses investimentos, destacam-se em 2024 217 bolsas de mestrado, 107 de doutorado, 225 de PIBIC, 500 de PIBIC Júnior, 6 de pós-doutorado e 47 de extensão, impactando diretamente a formação de centenas de talentos promissores. A colaboração estratégica com órgãos como CNPq, CAPES e FINEP fortalece o compromisso da FAPEP com o avanço científico no Estado. Em 2 anos, a FINEP investiu em território piauiense R$ 5,5 milhões,
por meio do programa Centelha para impulsionar o surgimento de startups e empreendimentos inovadores. O próximo passo será o Tecnova 3, com um investimento de R$ 12.300.000 a partir de 2024, o programa visa impulsionar a inovação empresarial e contribuir para o aumento do desenvolvimento econômico do país. Então, eu assumi a convite do governador Rafael Fonteles no dia 2 de fevereiro de 2023, e quando eu passei, então, a conhecer o quadro da FAPEP, né? A nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, professor Afonso Sena Gonçalves. A nossa ideia é mais do que dobrar a quantidade de bolsas e cada vez mais aproximar a FAPEP das potencialidades econômicas que o Estado do Piauí tem e daquelas problemáticas que o governo e a sociedade precisam resolver. A gente quer que esse conhecimento de alto nível que nós temos no corpo docente das nossas universidades e até mesmo no corpo discente, alunos que já fazem o trabalho de pesquisa junto com os professores, possam ser realmente muito relevantes na construção de soluções e de melhoria do aproveitamento dos nossos potenciais econômicos nos 12 territórios de desenvolvimento do Estado do Piauí, especialmente na área de tecnologia da informação, na área de agroindústria, na área de turismo, na área de economia verde, energias renováveis, que o Piauí tem potencial e, portanto, a gente tem que, a partir da ciência, da pesquisa, da tecnologia e da inovação, levar a uma competitividade cada vez maior do Piauí em relação ao mundo inteiro. Que a cadeia do hidrogênio verde, ela precisa de uma rede de pesquisadores. E procuramos dialogar com os pesquisadores que já trabalhavam em assuntos, né, em conteúdos correlatos, assim, tangencial à produção de hidrogênio verde. E aí fomos identificando esses grupos e formamos uma rede que é liderada pela Universidade Estadual do Piauí, através do professor Juan, mas que tem pesquisadores da UESP, da UFP, do IFP e da UFDPA, e ainda pesquisador de outras universidades, como o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse grupo, esse ano de 2023, além de desenvolver pesquisa com foco em geração de tecnologia para a cadeia produtiva do hidrogênio verde, ele também está auxiliando com dados, né? Os grandes projetos. Então, eles têm esse grupo, que é fomentado pela FAPEP, ele está sempre nos meios de comunicação, de modo a popularizar, fazer com que a população entenda o que é essa hidrogênio verde, né? Que está toda hora na televisão, nos meios de comunicação, e essa rede de pesquisadores tem fomentado os meios de comunicação, a popularização do hidrogênio verde, além de abastecer o governo do Estado com informações para as grandes empresas que se instalarão aqui no Piauí. E aí nós fizemos um banco de projetos, entre os quais nós estamos aos poucos procurando parcerias e financiamento próprio para esses projetos. E aí eu posso citar a implementação mais rápida, que já vinha sendo tocado o Profruti, né, que é um acordo de cooperação com a Embrapa, do valor de 3.800.000, em que tem 4 polos. O polo lá da planície litorânea, ali em Parnaíba, aqui no platô de Guadalupe, em São João do Piauí, no assentamento Marrecas, que lá sim desenvolve uva, maracujá, goiaba, banana. E é importante citar que em São João do Piauí já houve o ciclo da uva. Hoje existe o Festival da Uva, só não tem a uva. Então, com esse projeto, nós vamos reintroduzir a uva lá em São João, vai voltar a ter o Festival da Uva com uva produzida ali no assentamento Marrecas. E o 4º polo é ali na cidade de Conceição do Canindé. Outro importante projeto, o APL de Opala. O que é o APL de Opala? É o Arranjo Produtivo Local de Opala. Lá em Pedro II, nós temos a gema mais preciosa do mundo em Opala. Então, no mundo, a gema mais apreciada pelo mercado nacional e internacional é a gema extraída em Pedro II. Mas nós sabemos pouco da gema de Pedro II. Então, esse projeto, no valor de R$ 1.600.000, em um acordo de cooperação com o IFP, coordenado pelo professor Érico, nós temos
algumas metas a serem alcançadas. Primeiro, tornar a cadeia produtiva da Opala sustentável. Então, nós teremos cursos para os garimpeiros, desde a extração da gema. Então, vamos ter cursos para fazer uma extração sustentável, reaproveitamento dos rejeitos da extração. Teremos cursos para os lapideiros e cursos para os joalheiros. Esses cursos vão fomentar a economia local, né? E valorizar a nossa opala no mercado nacional e internacional. Do ponto de vista acadêmico, hoje a opala do Piauí ela não tem uma assinatura geológica. Então, se você pega a gema de Pedro II e leva para um mercado internacional, o especialista não vai saber que essa gema é de Pedro II. Depois desse projeto, uma das metas desse projeto é nós estabelecermos essa assinatura geológica da opala, que nós chamamos de DNA. Então, em qualquer lugar do mundo, o especialista, ao examinar essa gema extraída, ele vai poder dizer realmente se essa gema é de Pedro II, por exemplo, extraído na mina do boi morto, né? Então, vai movimentar muito a economia, vai reativar essa cadeia produtiva da opala. E acho que também um grande feito desse projeto, foi o que mais também me encantou por esse projeto, é uma estrutura que nós temos lá em Pedro II, que é o Centro Tecnológico de Artefatos Minerais, que está fechado há mais de 5 anos, muito mais de 5 anos. Tem equipamentos lá no valor de 2 milhões que nunca foram colocados para funcionar. E com esse projeto, nós vamos reabrir o CETAM, né? O Centro Tecnológico de Artefatos Minerais. Então, todos aqueles maquinários, eu estive lá visitando, todos aqueles maquinários voltarão a funcionar. Quer dizer, voltarão não, começarão a funcionar. Então, você vai poder realmente fazer produção de joia em escala comercial. Você vai poder produzir em grande escala e exportar, não mais a opala, que seria uma commodity, né? Quer dizer, não tem nenhum benefício, mas ela vai ser extraída já em forma de joia, né? Isso agrega muito valor. Então, tenho certeza que nós teremos um momento muito especial da FAPEP, com mais recursos, com mais pesquisa e com mais soluções sendo geradas para os problemas do governo e para os problemas da iniciativa privada, aproveitando o potencial do nosso povo, do nosso território piauiense. Dizer que a escolha de lançar um programa nacional que vai envolver muitos outros estados, nós temos hoje aqui presentes pelo menos 11 fundações. E isso foi feito no Piauí muito pela importância do papel cumprido pela FAPEP, que desde o primeiro momento acreditou, que desde o primeiro momento esteve ao lado do Ministério da Pesca e da Aquicultura, que cumpriu um papel fundamental para que nós pudéssemos viver esse momento. Então, destacar a importância da FAPEP, né, a alegria de vê-la completar 30 anos de existência, a importância do papel que ela vem cumprindo e, no caso especial, no caso específico, dizer que se o Piauí hoje recebe esse evento, isso se deve à sensibilidade, à competência do trabalho, à importância que a FAPEP dá também à atividade da pesca artesanal. 30 anos de história não é muito, mas é importantíssimo para o estado do Piauí e nós já vemos muitos efeitos desta fundação. Eu espero que a garantia dos recursos seja mantida, que sempre o Estado apoie essa fundação. Nós tivemos alguns exemplos, infelizmente, a própria FAPERJ do Rio de Janeiro, depois de fundada, foi desvirtuada um pouco, depois voltou, e a manutenção da ação dessas fundações em seus estados é essencial para que tenhamos uma melhor distribuição da atividade de pesquisa e ensino por todo o país. Então nós temos grandes desafios para os próximos 30 anos e esses desafios não podem ser vencidos sem a ciência. A ciência é o caminho, né? Assim, a ciência é a solução, o caminho é a educação. Então nós estamos trilhando exatamente isso. O governador Rafael Fontana tem investido fortemente na educação pública. Vamos fortalecer
fortemente a ciência. E nós temos feito o caminho: educação, ciência, tecnologia e inovação.